Olá, meus irmãos, Moço Preto na área. Vim bater um papo com vocês hoje a respeito de ritualística, ebó, enfim, trabalhos espirituais, no qual, quando vocês procuram um pai de santo, uma mãe de santo, algum sacerdote, enfim, para fazer algum tipo de ritual, algum tipo de trabalho que porventura se mostrou no oráculo daquele sacerdote, daquele pai de santo, daquela mãe de santo, que você precisa fazer um ebó, por exemplo. Cai um ebó para fazer. É ebó de quê? Para quê? Os elementos que estão ali servem para quê? Tem que ser explicado. Você que passou por casa de santo, você que passou por barracão, por terreiro, quando você vai fazer alguma ritualística, você sabe o porquê daquilo ali? Sabe o porquê dos elementos? O sacerdote ou o pai de santo, a mãe de santo te explica o porquê daquilo ali? Ou ele só fala do resultado? Tem que ser explicado tudo direitinho. Para que serve? Erva, elemento, o porquê de estar sendo feito naquele dia, naquele horário. Tudo tem um porquê. Ou é feito de qualquer jeito? Você está acostumado, você está desesperado para ter o resultado, está querendo só ter o efeito e está pulando de qualquer altura. Porque se for dessa forma, vai acontecer igual aconteceu com o irmão que chegou para mim hoje, fazendo esse vídeo que vai servir de alerta para vocês na hora de fazer o ebó, para vocês não terem consequências e depois para consertar vai ter que fazer um monte de coisa. Fica comigo aqui que vocês vão entender do que eu estou falando. Roda! Meus irmãos, voltamos. Você que chegou aí nesse canal, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e ative as notificações para que assim subir um vídeo novo na plataforma, você seja notificado. Vamos bater um papo hoje, meus irmãos, a respeito de ebó em específico, porque pintou essa situação, algo que eu já tinha visto com uma pessoa da minha família e eu alertei a tempo. Eu consegui alertar a tempo, até porque a guardiã da pessoa ficou me perturbando para eu poder passar a informação, a orientação, e a partir daí eu comecei a cuidar da parte espiritual desse familiar meu. Mas vamos lá, uma situação muito parecida, só que dessa vez não deu para eu poder intervir. Agora vamos consertar, né? Vamos fazer a reforma, vamos fazer a lanternagem e a pintura depois desse acidente aí provocado. Vocês precisam ficar alertas quando vocês vão cuidar da espiritualidade de vocês. Eu venho sempre falando isso. Vocês precisam se atentar aonde vocês vão, os locais, entender, observar, ver resultados. Enfim, tem vídeos aí explicando tudo. Mas o principal é você se atentar à sua vida. Não ir no desespero de resolver aquele problema da matéria, aquele problema físico, aquele problema que você mesmo arrumou. Muitas das vezes foi escolha errada sua, muitas das vezes foi algo que você, por imaturidade ou por desespero, acabou fazendo uma escolha errada e acabou dando esse resultado, porque todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Então, se você está passando por um desafio, tem um motivo e o porquê. Então, a gente tem que ir na causa que ocasionou aquilo ali. Vamos lá. Quando você chega numa mesa de jogo, de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um sacerdote, o que for, cai lá para você fazer um ebó. Vai acontecer muito com a galera do Ifá, porque o Ifá, os adeptos do Ifá, tudo se resolve com o ebó. O ebó é uma oferta, é uma oferenda. Muitas das vezes, sendo feita de forma errada, atrapalha, fecha caminho, traz doença, traz até a morte. Já tem vários casos aí sobre esse assunto. E quando você vai fazer um ebó, você está ali buscando uma ajuda espiritual, você está ali confiando naquele sacerdote, você acredita que de fato aquele sacerdote ele entende do lado espiritual, ele entende dos elementos, ele entende de ritualística, você confia de olhos fechados, até porque você quer ter aquele problema solucionado, você quer ter aquele caminho aberto, você quer aquele resultado positivo daquilo que você está buscando. E você não se atenta, muitas das vezes, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. É aí o grande perigo. Nesse caso em específico, até que aconteceu com um familiar meu, que procurou um sacerdote para fazer um trabalho, um pilantra lá em Bom Sucesso,
aqui no Rio de Janeiro, vou falar o local logo, lá em Bom Sucesso, um pilantra foi passar um ebó de Egum, um ebó para poder afastar um espírito que estava acompanhando esse familiar meu. Só que o espírito que estava acompanhando esse familiar meu era a pombagira dela, era a guardiã dela. Como que afasta? Por que que afasta? Qual foi a intenção desse pilantra? Tirar a guardião dela e botar um outro espírito? Pensa-se muitas coisas. A situação foi que toda vez que era marcado para fazer esse ebó, a pessoa não conseguia ir, passava mal, sempre acontecia alguma coisa, sempre dava ruim, nunca conseguia. E uma agonia que vinha em mim, uma agonia, e vinha, eu falava, por que está acontecendo? O que a senhora quer falar comigo? É isso, e foi quando eu puxei o fundamento, eu que procurei, porque o espírito chegou até a mim, a guardiã chegou até a mim, pedindo ajuda para que ela não fizesse aquela ritualística, porque ali não era o local. Qual era a intenção daquele sacerdote? De tirar a guardiã dela, de afastar esse espírito, porque Egum são espíritos desencarnados. Egum não quer dizer que sejam espíritos negativos, espíritos obsessores. É uma linguagem que utiliza, é um adjetivo que são dados, mas as pessoas têm que entender o que é Egum de fato, o que é um espírito obsessor, o que é um espírito de luz, o que é um espírito guardião. Precisa-se ter esse entendimento, não pode colocar tudo numa caixinha só. Egum é coisa ruim, você não sabe, ou ele não sabe, ou ela não sabe. Então vocês têm que se atentar aos locais que vocês vão buscar ajuda espiritual. E na situação desse irmão, aconteceu a mesma coisa. Ele foi buscar ajuda espiritual no local, essa situaçãozinha aí, e acabou passando esse ebó, com a narrativa que era um ebó para fazer uma limpeza, para tirar um espírito que acompanhava, né? Passou alguns elementos, ele até me mandou a lista, né? Eu olhei os elementos, ele nem sabia para que era. O tal do sacerdote nem passou a real, nem passou o que servia aqueles elementos e para que era. Só falou que era para ebó, para afastar um espírito que estava acompanhando ele. Muitas das vezes, muitos irmãos têm sim espíritos que acompanham, espíritos negativos, espíritos que são mandados. A galera que é amarrada, que sofre amarração amorosa, está cheio deles. Cheio desses espíritos negativos, que são eles que influenciam para poder fazer a pessoa permanecer naquele local com aquela pessoa, tendo aquele relacionamento. Isso é um exemplo muito, muito fácil, né, de vocês poderem entenderem. Só que tem espíritos que te acompanham, que são seus guardiões. É sua guardiã. Você está indo fazer alguma coisa, seu espírito está ali. Como que você vai fazer uma ritualística para poder afastar esse espírito? Como? Ou você, né, vamos entender assim, pelo sacerdote, ou ele não sabe o que ele estava fazendo, ou ele não sabe o que era aquele espírito, ou através do oráculo dele ele não conseguiu entender, porque eu acredito que tanto o guardião desse irmão, contra a guardiã dessa outra irmã, que é uma familiar minha, não apareceu no jogo, não falou no jogo, não falou com ele, porque sabia qual era a intenção do sacerdote, sabia qual era a intenção dele, que não era fazer se aproximar até aquela relação do guardião com o seu cavalo, com o seu médico, com o seu menino, enfim, qual que seja o adjetivo dado. A intenção dele era fazer uma outra coisa, tirar a força, tirar a proteção, e é isso que acontece nesses lugares. Vocês precisam ficar atentos. Vocês têm que dar com seus guardiões, tem que estar com a sua família espiritual. Não é colocar outro espírito, um outro Exu, que nem se sabe se de fato é Exu, se tem de fato a capa de Exu, colocar uma pombagira, colocar um cigano, colocar uma cigana, colocar um preto velho. Tem que saber que espírito é esse que quer ser colocado. Aí ele teria que fazer, como ele fez, né? Acabou fazendo um pacto com uma outra entidade. Olha o perigo. Tirou o guardião dele e colocou um outro espírito, onde ele fez acordos para poder estar ali
resolvendo um problema dele, os problemas e tal, e foi daí para pior, ladeira abaixo. A vida do irmão, ladeira abaixo. Atravessou todos os limites de profundidade. Agora a gente vai resolver. Chegou, a gente vai ajudar. Só que serve de alerta para vocês entenderem isso. Vocês têm que caminhar com o guardião de vocês. Não é um outro Exu, não é uma outra pombagira. Muitas das vezes você vai até um local e você é recebido por uma entidade, e a entidade te dá um conselho, te dá uma orientação, te passa uma certa confiança, te limpa, te orienta e acaba de uma certa forma lhe ajudando, e você se torna grato. Tá tudo certo. Você ser grato àquela entidade, ser grato àquele espírito. Só que você não pode botar esse espírito na frente do seu guardião. Na frente do seu guardião, trabalho em conjunto. Vamos entender que seria uma força a mais. Vamos entender que é um espírito a mais. Então você tem que cuidar do seu guardião, tem que fortalecer seu guardião. E ser grato sim àqueles que nos ajudam, àqueles que nos estendem a mão quando está na dificuldade, quando está no meio da turbulência, no meio da tempestade. Isso não está sendo colocado em questão, essa situação. Você é grato e beleza. O que não pode é você dar tudo para um outro espírito, fazer de tudo para um outro guardião que não é seu e largar o seu de lado. Nessa situação, o nosso irmão nem sabia, né? Quando eu olhei que ele mostrou a lista do que foi dado na época, os elementos, eu falei, pô, isso aqui foi para afastar o seu guardião federal. E agora aí? Como é que faz? O outro, você fez um monte de coisa, você deu força, você fez acordos e tal, tá na mesma conexão e só ladeira abaixo. Você não parou nenhum momento para questionar isso. Não aconteceu nada de bom nesse período. O que você fez só perdeu dinheiro, perdeu. Perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu família. Só perdeu. Olha isso, só perdeu. Aí teve que perder tudo para poder parar e analisar. Nossa, eu acho que eu fiz merda. Eu acho que aonde eu estou indo não está legal. Será que não teve nenhum sinal nesse contratempo, nesse meio tempo? Será que não teve? O sinal só veio agora? Então, meus irmãos, fiquem atentos a isso. Fiquem ligados. Procurem entender o porquê da ritualística. Qual o motivo? Ah, você está com um problema? Sim. Qual foi a causa do problema? Então, aquilo que vai ser feito vai ser para combater a causa, para tratar aquilo ali? Vai ser só um paliativo? Vai ser só um remédiozinho para aliviar a dor? Ou vai ser para resolver de fato? Esses elementos aqui. Aqui eu explico tudo. Cada elemento. Para que serve? O que vai acontecer? Em quanto tempo vai acontecer? O porquê daquilo tudo. E outra. Para tirar um espírito, só um outro espírito. Só um outro espírito. O ebó que ele fez não eliminou o guardião do irmão. Não eliminou. Só deixou o irmão próximo de uma outra energia. Tirou aquele contato, tirou aquela audição, aquela sensibilidade dele entender que ele tem um espírito ali que está ali guardando ele, cuidando ele, que quer se comunicar com ele. Ele se virou para uma outra energia, achando que aquela energia iria ajudar ele. E ajudou sim, ladeira abaixo, a afundar ele, a colocar lá no fundo do oceano. Mas vai tudo se resolver e a gente vai ajudar esse irmão, porque não é a primeira vez que a gente pega uma situação assim. A primeira vez eu consegui intervir, só que dessa vez, desse pilantra aí, só falando assim, ele conseguiu se dar bem e estragar a vida de uma pessoa, né? Não dá mais, de uma certa forma, evitar, né? Ajudar evitando. Dessa forma a gente vai reformar aí tudo isso, vamos fazer a lanternagem e a pintura desse carro aí para tudo voltar ao normal. Só falando assim para poder dar uma descontraída, porque a coisa é séria. A coisa é séria. E que isso sirva de aprendizado, de lição para vocês ficarem atentos se vocês forem se tratar em qualquer lugar desses aí. Me segue lá no Instagram, que eu estou sempre postando aí as porcarias dos terreiros, as porcarias, né, que tem aí nos barracões. Coloco as pombageiras malucas, os Exus lá que, enfim... Me segue lá no Instagram,
que vocês vão estar a par de tudo que eu estou falando e vão entender. E você ter discernimento aonde você quer estar e aonde você tem que estar, meu irmão. Porque tem muita coisa que você pode evitar na sua vida deixando de ir para esses lugares. Tem lugares sérios, sim. Existe terreiros, sim. Existe barracões sérios, sim. Só que a gente está vendo aí, tá uma grande palhaçada. Eu estou pedindo toda hora para cortar a internet desse povo que tá ruim de aturar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fui!